Bom, pessoal, dando aí continuidade ao nosso projeto, na aula passada nós havíamos feito esse formulário no qual a gente buscava o endereço através do CEP assim que ele o digitasse aqui, né? Então, se eu colocasse o nome aqui, João da Silva, faltou o V ali, joão@gmail.com, o CPF dele, o CEP dele, logradouro, opa, esse CEP aqui tem que colocar certo, né? Então, vou colocar aqui 79060-231. Acho que ele está falhando na busca, ó. Já encontramos algum bug aqui, ou não. Deixa eu ver. 79, escrevi errado. 060231, agora sim. Então, beleza, ele tem que completar todos os 8 dígitos, senão ele não valida, né? Então, essa foi a nossa regra que nós colocamos aqui. Se o CEP não tiver 8 dígitos, a gente nem busca, porque o CEP não está completo. Beleza? E nós fazemos aqui então uma consulta no viacep.com.br, tá? Para nós encontrarmos o endereço referente a esse CEP. O que nós vamos fazer hoje? Agora, nós vamos fazer uma validação de formulário. Então tem algumas coisinhas que a gente consegue melhorar aqui. Por exemplo, supomos que eu clique em salvar. Esse momento aqui, no salvar, ou até no momento que eu estou digitando e deixo de cumprir um campo, ele tem que me alertar sobre isso. Então, como que eu poderia fazer isso? Uma validação de formulário. Eu ver se ele preencheu todos os campos. Oi? No próprio HTML, nós vimos lá no começo, no curso, que tem aquele required, certo? Aquele required, ele já cumpre com esse papel. De dentro de um formulário, eu tenho campos que são requeridos, ou seja, são obrigatórios o preenchimento para submissão do formulário. Ou seja, quando eu clicar aqui e processar esse formulário, ele vai alertar, ó, aqueles campos que tem required, eles são obrigatórios, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é, caso ele não preencha um campo, eu quero que exiba um alerta. Fala, ó, fulano, tal campo é obrigatório. Como que eu poderia fazer isso? Com o nosso conhecimento aqui no Vue. E nosso conhecimento de programação, JavaScript. E aí? Tem café lá embaixo, hein? Ó, um jeito simples de fazer isso, até simples demais, na verdade, seria, por exemplo, ó, eu poderia criar aqui na área de métodos, o método salvar, certo? Opa, salvar. E aqui dentro eu poderia fazer uma série de ifs. Se o campo tal não foi preenchido, eu dou um alerta. Se o campo B não foi preenchido, eu dou um alerta. Se o campo C não foi preenchido, eu dou um alerta. Funcionaria? Funcionaria, né? Dá um alerta lá. É efetivo? É prático? Talvez nem tanto, né? Você dá um if em cada um. Então, assim, validação de formulário é simplesmente você verificar cada campo se ele está preenchido. O if resolveria esse problema. Porém, nós vamos utilizar uma técnica, um método um pouco mais sofisticado para isso, tá? Vamos utilizar uma biblioteca, uma lib externa do Vue para fazer validação de formulário. Nós vamos utilizar o vValidate, tá? vValidate. Perdão, é vValidate. Tem duas variações. Então, vValidate, né? vValidate, perdão. Aqui o nome certo é o v-validate, tá? Me confundi um pouco aqui. E a gente vai chegar nessa parte aqui dessa página do GitHub do Logaritm. Vamos lá, pessoal. É essa a documentação, tá? Eu havia confundido porque ele fez uma atualização na versão 3 agora atual. Então, qual que é a ideia do vValidate? Ele é uma lib para fazer simplesmente validação de formulário, inputs, tá? E ele se conecta e se integra bem com o Vuetify. A gente vai ver como utilizar o vValidate em junção ao Vuetify, beleza?
Primeira coisa, baixar a lib. Então, já sabemos aí que nós estamos utilizando o NPM, né? Então, deixa eu só achar aqui a área, get started, e instalação via NPM. Simples, NPM install, vvalidate. O "-save já não é mais necessário a partir do NPM 5, ele já faz isso por padrão, que é adicionar ele no package.json. Então, basta copiarmos o npm install v-validate, beleza? Já vou pegar e instalar aqui. Vou parar o terminal, estava rodando o processo, colar aqui e instalar a biblioteca. Então, baixou o vvalidate aqui, vamos dar continuidade agora. Ele instalado, então só para verificar, ele vai colocar aqui no package.json, cadê ele? Aqui. Então ele já foi feita a instalação dele aqui. Para nós utilizarmos ele, ele é uma extensão, ele é um plugin, digamos assim. Aqui na documentação dele tem a forma da gente utilizá-lo, tá? Tem como a gente criar, por exemplo, basicamente o vvalidate é uma biblioteca para validação de formulário. Então, validação de campo. O nome está errado, não preencheu, tem uma quantidade mínima de caracteres máxima, e-mail está inválido, coisas desse tipo, validações nessa variante, tá? E tem algumas formas que ele dá para nós utilizarmos esse plugin, tá? A gente pode usar o vvalidate extend, por exemplo, para criar novas regras. Eu quero inventar a minha regra, minha própria validação customizada. Você pode fazer isso dessa maneira. Mas o vvalidate ele já vem com uma série de regras já implementada. Por exemplo, é um campo que não pode estar vazio, é um campo de e-mail, que tem que validar o e-mail. Ele valida o e-mail também. Então tem uma série de regras que é comum que ele já tem isso implementado, isso pronto. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai utilizar esse registro do componente global, que ele já vem com o vvalidate provider. A gente já vai ver como é que faz essa importação. E a gente vai utilizar, já desse de baixo aqui do ES6, tá? Que é o padrão que a gente está utilizando lá no projeto. Então basta a gente fazer o import do validation provider, do pacote vvalidate, e a gente vai fazer o registro desse componente, tá? Para fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, o que eu vou fazer é, aqui na área de plugins, assim como nós fizemos o do Vitify, já foi feito o do Vitify, vamos criar um só do vvalidate. Então a ideia é que quanto mais eu for utilizando essas bibliotecas, esses plugins, entre aspas, eu vou criando os arquivozinhos de configuração deles nessa pasta aqui. Então abrem a pasta plugins, que está dentro da pasta src, tá? src plugins. Dentro da pasta plugins, vamos criar um novo arquivo que vai se chamar v-validate.js. Esse aqui é JavaScript mesmo, tá? Então, agora nós temos que fazer esse passo a passo aqui, que é pegar o validation provider, importar ele aqui e registrar o componente. Agora só um detalhe. Essa importação do validation provider, a gente vai pegar ele de uma forma diferente. Por quê? Quando a gente baixa o vvalidate, ele vem com uma série de regras. Porém, elas vêm separadas em pacotes. Então, eu vou pegar aqui a documentação. Cadê? Importação de validation rules. Cadê? Isso aqui. Então, o que acontece? Quando você vai importar o vvalidate, você pode importar as regras uma por uma. Quero a regra do e-mail, que é para validar se tem arrobinha, se tem essas coisas. A regra do required, que é aquele que tem que estar preenchido o campo. Então, para a gente evitar de ter que baixar regra a regra, nós vamos baixar todo o pacote de regras, que é esse aqui, using the full bundle, tá? Que é import, aqui não muda a sintaxe, é a mesma, né? Import, validation provider, só que da onde a gente vai importar é que diferencia, desse vvalidate, que é o pacote onde a gente baixou, dist vvalidate.full. Ele já traz todas as regras padrões pra gente, tá? Então, nós vamos utilizar esse cara aqui. Eu vou copiar e vou disponibilizar para vocês, tá? Então, vou colocar isso aqui. Antes, eu vou importar também import view from view. A gente vai precisar dele. E também fazer aqui o view.component e a utilização dele, tá? From, né? Tá escrito errado. Beleza, agora sim, tá? Então, essa aqui é a configuração necessária para o vvalidate, beleza? Então, importamos o view, é a instância raiz do view.
e o validation provider que vem desse arquivo aqui, ó, do vvalidate dist vvalidate.full. Ah, da onde que vem esse treco aqui? Se eu for ver as importações que nós estávamos fazendo, é tudo assim, ó, view. Da onde vem esse view? E se fosse assim, ó, se fosse vvalidate só, de onde viria? Node Modules, que é a pasta que nós baixamos. Tô com ela aberta aqui, ó. Node Modules. Se eu entrar aqui, ó, tem um monte de coisa. São várias coisas que ele baixa, né? Como é V, tá lá embaixo, né? Então eu vou lá para baixo, ó. Vou bastante mesmo. Então, por exemplo, o view, ó, não chegou ainda. Aí, aqui, ó. O view, por exemplo, quando eu importo assim, ó, view, automaticamente o JavaScript ele procura na pasta, ó, dentro da pasta, a pasta dist, que em geral significa distribuição, ou, em outras palavras, é a pasta da versão final do projeto. E aqui dentro ele vai procurar view.js, que é esse cara aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com o vvalidate. Tá logo aqui abaixo. Cadê? É o vvalidate, né? Aqui, ó. Opa. Mesma coisa, dist vvalidate.js. Só que o que nós colocamos foi isso aqui, ó. vvalidate barra dist barra vvalidate.full. Então é justamente o que ele vai fazer, ó. vvalidate barra dist barra vvalidate.full.js. Esse cara que ele vai pegar. E esse arquivo aqui ele já vem com todas as regras mais comuns que a gente vai utilizar. Por exemplo, tem que preencher no mínimo 3 caracteres, no máximo 50. Tem que estar com e-mail válido, tem que estar com campo preenchido. Essas regras mais genéricas, mais comuns de serem utilizadas, tá? Por isso que a gente vai importar esse cara. Então, importamos ele aqui e registramos ele, ó, aqui é diferente, registramos ele com component. É diferente, por exemplo, se a gente for ver aqui no plugins, deixa eu só fechar aqui, plugins e Vuetify, a maioria você vai ver nessa sintaxe aqui, ó, view.use. Diferentemente, o vValidate ele registra um componente chamado validation provider. Vira uma tag isso aqui, isso que a gente vai ver agora. Então, feito esse registro aqui configurado certinho, o que nós vamos fazer é usar agora, eu estou na documentação, aqui no menu Using Validation, tá? Eu vou começar a usar a validação. Então, lembra lá que a gente fez o view.component validation provider. E é justamente isso que ele vai fazer. Para fazer a validação, eu tenho que encapsular o input que eu quero que valide com a tag validation provider. A tag validation provider, eu tenho que informar duas coisas para ela. O rules, que são as regras que ele vai executar naquele campo. Então, por exemplo, nesse campo aqui ele está executando a regra de required, ou seja, tem que escrever alguma coisa, e a regra email. Repara que ele divide, né, ele separa as regras pelo caractere pipe, que é essa barrinha vertical. Você vai colocando várias, é como se fosse o E. Então é required e email. Então ele vai colocando várias regrinhas, o que ele quiser aqui, tá? E ele coloca no vslot. Vslot é basicamente como se fosse uma variável de escopo em slot, onde ele vai colocar os erros, tá? Então ele vai criar essa variávelzinha chamada errors, e aqui dentro é que ele está criando os erros. O erro desse campo, por exemplo, vai estar nessa variável errors. Repara que aqui na hora que ele for exibir os erros, ele coloca o span para pegar erros na posição 0. Ele vai pegar o primeiro erro que ele encontrar. Vamos ver isso na prática. Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer, tá? Um outro passo que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós criamos aqui o arquivo de configuração do plugin vValidate, só que a gente tem que levar esse para o main.js, tá? Vamos abrir aqui, de novo, na pasta src, main.js. Aqui é o arquivo JavaScript. Esse cara aqui é o primeiro arquivo a ser carregado. E esse arquivo vai carregar os outros. Vejam que aqui ele faz a importação do view, ele carrega o app.view, ele carrega o router, carrega o store e está carregando o Vuetify, que é um plugin. Da mesma forma que ele faz isso aqui, ele está carregando o Vuetify, eu preciso carregar o vValidate que eu fiz a configuração agora. Então vou importar vValidate, só não posso colocar traço aqui, tá? vValidate from ponto barra, que é a pasta atual, plugins barra vValidate. Beleza.
Somente essa importação, como aqui no próprio vValidate a gente já está fazendo toda a configuração necessária, só isso aqui já basta, tá? Então vou fazer essa configuração, vou salvar o arquivo e aí eu vou poder utilizá-lo, tá? Então aqui nós importamos o arquivo de configuração vValidate e guardamos aqui na variável, tá? Reparem que aqui o Viltify, quando nós importamos, eu estou usando o Viltify como referência, que é basicamente a mesma ideia agora, né? Do vValidate, é um plugin também. Nós importamos o Viltify e guardamos na variável Viltify. No caso do Viltify, nós colocamos ele aqui, ó, na instância do Vue. Registramos ele aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o vValidate? Não segundo a documentação. Se eu for ver aqui o Get Started do vValidate, em nenhum momento ele fala, ó, tem que colocar esse vValidate lá no New View. Ele não fala pra gente. Então, eu não vou colocar. E aí, a gente vê essa questão aqui Vejam que essa linha tá um pouco apagadinha, certo? Quer dizer que alguma coisa não está certa aqui, tá um pouco estranho. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai falar, ó, a variável vValidate é declarada, porém nunca é lida, ou seja, nunca é usada. Isso de fato, porque eu estou importando o arquivo de configuração e o que eu fiz lá eu estou guardando nessa variável chamada vValidate, só que eu não estou usando ela em nenhum lugar. Então o que ele está falando para a gente, o que o Visual Studio Code está falando para a gente ó, não faz sentido você criar essa variável porque você não está usando ela. E de fato, não preciso usar ela. Então como que eu poderia resolver esse problema? Eu poderia ignorar e deixar desse jeito, tá? Não vai dar erro. Mas eu posso fazer algo melhor, que é o seguinte. Eu realmente não preciso da variável. Eu só quero importar o arquivo. Então, só importa o arquivo. E resolve o problema. Dessa forma, eu não estou guardando o arquivo em uma variável e deixando de usar essa variável. Eu só estou importando o arquivo. E aí resolve o problema. E eu não vou usar a variável mesmo, então isso aqui é perfeito. Beleza? Eu vou rodar aqui para ver o que vai acontecer. Vamos ver. npm run dev server. Ó, então executei o projeto, recompilei ele, né? Rodei novamente, ele já está rodando. Então lembrando que nós fizemos o vValidate, importamos aqui na main, import, e importamos sem criar variável para ele não acusar que a gente está criando uma variável sem utilizar ela, né? Tá criando e não utilizando. Agora, para utilizar a validação, eu vou ver aqui na documentação e na área de Using Validation, eu consigo ver que, como nós registramos aqui, ó, o vValidate como um component, ele vira uma tag. E o nome dessa tag é esse nome que nós damos aqui, ó, Validation Provider, beleza? Então, basta nós utilizarmos a tag Validation Provider, passando para essa tag as regras que eu quero que aplique. Então, aqui eu passo a regra, por exemplo, required e e-mail. Reparem que aqui a barrinha vertical, pipe, é o caractere de junção. Então, ele está fazendo um E aqui. Então, basicamente é requerido e e-mail, ou seja, valida se ele preencheu e se está no formato e-mail válido, beleza? O vSlot ele cria a área de erros, é basicamente um vetor chamado errors, e aqui que ele vai colocar os erros que ele encontrar. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, não vou copiar, vou digitar lá nos campos. Esse Validation Provider ele tem que ficar encapsulando, tem que ficar em volta do input que eu quero que ele valide. No nosso caso a gente não está utilizando input aqui no nosso formulário, é vTextField. Mas dá na mesma, ele no final das contas vira input. Então eu vou ter que colocar um Validation Provider encapsulando essa tag. Vou aproveitar, vou selecionar a linha inteira, ó, vou dar um Ctrl X só para ficar mais fácil. E vou escrever aqui, ó, Validation Provider. Beleza? Essa tag tem fechamento, é uma tag sanduíche. E aqui eu vou colocar o text field de novo lá dentro. É isso que a gente precisa. Só que agora eu vou passar para ele as regras. As regras eu passo aqui, ó, o rules e o vSlot. Então as regras eu vou passar. E essa regra aqui eu vou colocar só required, que é um campo requerido, tá? E o vSlot eu vou passar que nem a especificação dele. Então, um objeto errors, tá? Ele vai colocar as mensagens de erros dentro desse vetor. É um vetor que ele vai criar. Beleza? E eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou pegar o spam que ele colocou aqui, ó, da mesma forma. Então, o spam vai ser onde ele vai exibir os erros. Vou colocar o spam aqui, deixa eu escrever assim. Spam. E eu vou interpolar aqui
erros na posição 0. Ele sempre vai pegar o erro 0. O primeiro erro que ele encontrar. Vou salvar, voltar aqui pro clientela, recarregar só para desencargo de consciência. Eu vou clicar no campo, vou dar o foco dele e vou sair. E vejam o que vai acontecer. Quando eu foquei e saí do campo, ó, ele já acusou que ó, você tem que preencher esse campo. Não adianta fugir do seu destino, certo? Então ele está falando, ó, você tem que preencher esse campo. Não adianta fugir daqui não. Agora o seguinte, reparam que tá em inglês, duas coisas. Tá em inglês, a gente tem que traduzir para português, tem uma forma de fazer isso, tá? E ele não tá pegando o nome do campo, né? O nome do campo tá um nome genérico aqui, um field, tá? Exatamente, ele tá falando que o espaço é requerido. Então a gente tem que customizar esse nome. Como que a gente faz isso, tá? Vamos ver aqui na documentação, a gente vai customizar isso, customizar o nome e fazer a tradução, beleza?